A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos aqui preparando para iniciar a segunda lição dos jovens. Esperando aí um pouquinho para que os irmãos se conectem. Quem já entrou agora, compartilha com os irmãos, para que nós possamos ter uma aula abençoada com a presença do Senhor. Rafael, Costa, Evânia, Valério, seja bem-vinda. Vamos dar só um segundinho, me atrasei uns 2 minutos, porque eu sou técnico, eu sou de tudo que faz um pouco, né? Só para lembrar, nós vamos dar início à segunda lição dos jovens, onde o título central é Tempos de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Aos que já chegaram na nossa sala, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. José Ferreira, Giuseppe, seja bem-vindo. Se você estiver me ouvindo bem, dá um ok aí, um amém. Como tudo é caseiro, a gente não tem ideia real de como estamos sendo ouvidos. O áudio tá bom? Alguém pode dar um ok, um amém? Pois vamos começar a nossa aula, como sempre fazemos. Vamos começar orando, pedindo que o Senhor nos direcione e que seja mais um dia de aprendizado das coisas do alto, né? Como foi dito da primeira vez, nada vai impedir que a obra do Senhor prossiga. Não tem nada neste mundo capaz de barrar os projetos do Senhor. Vou fazer uma pequena oração para a gente começar, enquanto os irmãos vão se conectando. E para quem não me conhece, meu nome é Alderi Pereira, sou diácono da Catedral Canaã Leste-Oeste, mas servo, na essência da palavra, servo. E estou aqui nessa posição como servo para servir os amados irmãos das coisas do alto. Oremos então. Eterno e soberano Deus, toda honra, toda glória, Senhor, devemos sempre dar a Ti. E te pedimos, Senhor, que Tu tome o primeiro e último lugar, Senhor, neste nosso encontro, nesta nossa reunião, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais aprender mais de Ti, para que possamos, Senhor, ser capacitados a superar, a vivenciar todas essas demandas negativas, mas ciente, Senhor, da Tua provisão, ciente que Tu está conosco, ciente, Senhor, que esta palavra que será revelada hoje, esses ensinamentos, venha a edificar os Teus filhos, que venham, Senhor, trazer do alto conhecimento, revestimento, para que cada vez mais nós possamos estar cheio da Tua graça, estar cheio da Tua unção e cheio do Teu poder. A Tua palavra diz, Senhor, que o Teu povo perece por falta de conhecimento, mas nós estamos aqui mais uma vez para buscar este conhecimento do alto. E que tudo seja, Senhor, para a honra e para a glória e louvor do Teu santo nome. E eu te peço mais uma vez, que não seja, Senhor, o nosso vão entendimento, o nosso vã entendimento, mas que seja, Senhor, o Teu Santo Espírito ministrando aos nossos corações essa tarde. É assim que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos na segunda lição, no dia 12 de 4 de 2020,
e o tema é o chamado de um líder. O nosso texto do dia está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Quem puder acompanhar, pegue sua Bíblia, está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, amados: não te mandei eu, ou te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A síntese diz: Deus, ao chamar alguém para executar a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Aqui, amados, já vamos fazer uma pequena introdução, porque já nos dá uma referência muito boa. Diz o seguinte: o Senhor dá uma ordem. Olha como o Senhor fala: não te mandei eu, é uma ordem. E aí ele continua: esforça-te e tem bom ânimo. Ele quer que nós, esse esforçar, ele requer de nós uma ação, uma atitude, um compromisso. E ele continua: porque o Senhor teu Deus é contigo. Amados, ele quer que nós façamos com zelo. Ele quer que nós façamos com alegria. Porque ele já bem disse: porque eu, Senhor, sou contigo. Aqui já cabe numa aplicação tudo aquilo que nós venhamos a fazer por nossa conta, nós vamos perecer. Mas sempre que nós façamos com a direção do Senhor, ele já está dizendo: eu sou contigo. Essa é a síntese. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Aí eu respondo: ninguém. Porque o Senhor Todo-Poderoso é capaz de nos guiar, de nos salvar e de nos orientar. Vamos para o nosso texto bíblico. Está em Deuteronômio 34, de 1 a 9. Deuteronômio 34, do versículo de 1 ao 9. Diz assim o texto: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E todo o Naftali, e toda a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E o Senhor o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam ou procuraram a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eu queria pegar 2 pontos, o versículo 8
e o 9 para fazer umas colocações que eu acho muito importantes. Diz assim, ó, e os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. Amados, o Senhor já tinha avisado a Moisés que ele não ia entrar na terra. E o Senhor o sepulta naquele mesmo lugar onde ele fizera ver a terra prometida. E aí o que me chama a atenção é que ele morreu com 120 anos e o texto diz que a sua visão era a mesma e o seu vigor também o mesmo. Então ele poderia sim entrar e desfrutar daquela terra, porque ele tinha saúde e tinha vigor. E aí no verso 9 diz que Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, ou o Espírito Santo. Então, vejamos que o Senhor já fazia o uso do Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque esse espírito de sabedoria nada mais é do que o Espírito Santo sobre Moisés. Então Moisés era servo, era temente a Deus e obediente a Deus. E quem o conduzia, na verdade, era o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor diz, ó, por onde? Porque eu, o Senhor, sou contigo onde andares. E essa missão ele vai replicar para aquele que acompanhava Moisés, que era Josué. Logo na continuidade do texto nós vamos ver isso. Na introdução, os líderes escolhidos pelo Senhor também morreram, mas a obra do Senhor continua. Nessa lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar sua carreira como líder dos hebreus. Mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-los. Então, ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil, né? O texto diz aqui na introdução, que tarefa difícil. Mas vamos lá. A obra do Senhor, ela não para. A obra do Senhor, ela é contínua, porque as promessas do Senhor, elas não se frustram. Quando Moisés é morto, o Senhor já tinha preparado um sucessor à altura do compromisso que era conduzir o povo de Deus. Entretanto, nós vamos ver aqui no texto, Moisés morre e Deus levanta Josué. Olha o que me chama bastante atenção é que ele comissionou Josué. Eu posso dizer que essa comissão ele deu a sanchela, ele autorizou, ele deu autoridade, ele deu poder, ele deu a prerrogativa, ele constituiu Josué conforme tinha constituído Moisés. Olha como é interessante e olha como o texto vai nos mostrar que era uma situação totalmente adversa e até mais complexa daquela que Moisés tinha feito. Porque se nós observarmos, veja o que diz no segundo parágrafo. Ele fala no segundo parágrafo assim, ó, a coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade, do caráter de Josué. Na lição passada nós vimos que ainda jovem, Josué estava ao lado de Moisés. Então aquela formação de caráter já vinha ocorrendo ao longo de sua juventude. Primeiro, o Senhor não chama de qualquer forma. O Senhor não chama qualquer um. Ele não faz de qualquer forma. Se nós olharmos para a história, Abraão saiu de sua parentela e foi criar uma história. Isaac, não vamos falar sobre a história que é longa, mas Isaac construiu uma história. Ele não foi só comissionado, ele passou por uma série de situações que o conduziu
a ser um servo de Deus. Da mesma forma, Jacó tem toda uma mudança na formação do seu caráter. Jacó é usurpador, usurpou a bênção do irmão. Devido às circunstâncias, foge. E aí, depois de 25 anos, olha o tempo que se leva. Ele tem vamos dizer assim, uma briga pela bênção com o anjo do Senhor, uma teofonia, fazendo uma referência que ele luta com o próprio Senhor. E ele só larga o anjo quando ele recebe a bênção. Ele lutou, ele buscou, mas o Senhor pergunta, quem é? Né? Porque ele mentiu lá no passado para o pai. Ele diz assim, e ele fala a verdade, ou seja, ele transforma o caráter. Então Josué estava sendo formatado o seu caráter. E deixa eu fazer uma aplicação hoje, mais uma vez. O nosso maior problema é a nossa formação ou a deformação do caráter do indivíduo. Quando o indivíduo nasce, ele é neutro. Ele nem é bom e nem é mau. Mas as bases de ensinamento, as bases da lei, as bases dos valores, que vai dando as diretrizes, vai formatando o caráter do ser humano. E o que nós vivemos hoje, de um modo geral, é a deformação do caráter do indivíduo. E essa deformação do caráter faz com que ele seja tendencioso a viver e a valorizar as coisas do mundo, ou as coisas mundanas. E isso não foi de uma vez, isso não foi de um momento, isso não foi um estralar de dedos. Isso foi desconstruído ou desarrumado ao longo de muito tempo, a qual nós nem percebemos. Vejamos que hoje você vê um filho que manda no pai. Você vê um filho que faz conforme o seu querer e a sua vontade. Então, na verdade, isso não foi de uma hora para outra. Isso foi uma desconstrução ao longo de um tempo que muitos de nós ainda não percebemos isso. O Senhor nos constituiu como varão, como sacerdote da nossa casa. Como Deus da nossa casa, como eu falei anteriormente, em outra aula. Por que o Deus da nossa casa? Não dizendo que nós somos deuses, mas o Senhor nos constituiu como servos e sacerdotes de sua casa. Você que é pai, ou você que é mãe, você é o Deus da sua casa. Você que determina, você que manda, você que orienta, você que ensina. O Senhor deu para mim e para você essa corresponsabilidade de formatar o caráter de nossos filhos. Veja que lá no Salmo 127:3 diz que os filhos são a herança do Senhor. E lá em Provérbios 22:6 diz que ensina, instrui o menino no caminho que ele deve andar. É nossa responsabilidade. Deus nos concede e nos dá a responsabilidade de conduzir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, formatando-os no caráter, tanto da sociedade quanto da parte religiosa. Não podemos separar as duas coisas. Temos que viver nesse mundo com as normas que ele tem, sem tirar o nosso caráter formatado na nossa parte religiosa e espiritual. Amém? Vamos para os nossos tópicos e subtópicos. Nosso primeiro tópico fala de um novo tempo. E dentro desse tópico de um novo tempo, nós vamos ter 3 subtópicos. Primeiro, Moisés morreu. Segundo, assuma a liderança. E terceiro, tenha iniciativa. Então vamos para o primeiro tópico. Moisés morreu. Josué, por muito tempo, serviu a Moisés com dedicação. Mas agora, o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo da caminhada pelo deserto, período em que se colhia diretamente o maná,
e em que se contava com a presença da nuvem, a coluna de fogo, para dar sombra ao povo sobre o sol causticante e aquecer, alumiar as noites frias do deserto. Havia chegado ao fim, descontinuava-se, chegando ao fim, chegando de um novo tempo de conquista. Meus amados, primeiro ponto, diz que Moisés serviu com dedicação. Servir com dedicação. Aí a gente entra num primeiro ponto. O que é servir com dedicação? Será se nós estamos separando o tempo que sobra para o Senhor? Ou a gente está se dedicando realmente à obra do Senhor? E quando eu falo se dedicar à obra do Senhor, ela começa pelo princípio básico: seguir seus mandamentos, seguir a lei. Aí entra a formação de Josué. Josué percebia, via o comportamento de Moisés para com Deus. E Josué já estava moldando o seu caráter na obediência, na dedicação. Segundo ponto, processo de mudança. Todo processo de mudanças, seja ela para bom ou seja para ruim, ela vai ter rejeição. Como assim? Se eu mudar para ruim, todos vão reclamar. Mas se eu tentar mudar para bom, todos vão reclamar da mesma forma. Por quê? Porque está mexendo na zona de conforto das pessoas. Nós, muitas das vezes, mentimos para nós mesmos, dizendo: eu gosto de diferente, eu gosto de desafio. Mentira! Nós gostamos da mesmice, nós gostamos do processo que está arrumado, certo ou errado. Porque na hora que alguém senta no lugar que você senta na igreja, você já olha com o olhar torto. Quando alguém pisa no teu pé, tu já deixa de ser crente. Quando alguém diz que você está errado, você já fica zangado. Então, é mentira. A mudança faz parte do processo e nós temos que entender que essa mudança, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano sempre. Vamos lá. Olha, dentro desse contexto, a situação que Josué pega. Vamos lembrar o que o texto fala. No deserto, aquele povo conduzido tinha maná toda manhã. Tinha uma coluna de fogo à noite para aquecer e alumiar a noite. Durante o dia tinha uma nuvem de fumaça para proteger do calor e não gerar frio. As roupas diz que elas não envelheciam e que os chinelos eles cresciam. Olha como é interessante. A água saía da rocha. Agora aquele povo tinha que conquistar. Quando aquele povo passa o Jordão, aquele povo agora vai para uma terra que nem diz as escrituras que ela emana leite e mel. Só que agora o maná não mais vai cair do céu. Eu tenho que plantar, ou eles tinham que plantar. Já mudou a cultura. Aquele povo agora não ia esperar uma nuvem para se proteger do sol, da chuva. Agora aquele povo ia construir casas, iam edificar. Aquele povo à noite não ia ter mais uma coluna de fogo. Eles iam ter um abrigo. Olha as mudanças. Olha o novo cenário. Tecnicamente, durante o deserto, Moisés estava amparado por Deus e ele dava todas as coisas. Agora, não que o Senhor não fosse mais prover, mas assim como ele disse para Josué, esforça-te. Agora, o povo está dizendo a mesma coisa que Josué agora tem que replicar isso para o povo. Esforça-te, planta, faz a tua casa, segue as leis, ou seja, um cenário todo novo, onde Josué agora tinha uma missão, talvez até mais árdua do que a de Moisés.
Porque agora Josué tinha que convencer aquele povo, ensinar e orientar em toda uma nova cultura, porque aquele povo deixou de ser andarilho para agora ser um povo fixo. Deixou de andar no deserto como peregrino para estar em um lugar, e agora este povo tinha que reconstruir, tinha que conquistar. Não só de conquistar de batalhas, como o texto vai nos mostrar várias vezes que eles foram, não essa guerra, porque aí o Senhor também nos fala que na lição passada, que quem ganhava a guerra era o Senhor. Agora o Senhor deu as terras, o Senhor deu o lugar, e agora eles tinham que mudar o seu comportamento, mudar a sua cultura. Esforça-te, muda, que agora é uma outra realidade. Aquele povo agora tinha que conquistar. Josué tinha a missão de conduzir o novo cenário, liderar aquele povo. Agora nós vamos para o segundo tópico, que já vai falar de assuma a liderança. Eu já vou abrir um parêntese. Assuma a liderança da sua vida. Assuma a liderança da sua casa. Assuma a liderança dos seus pensamentos. Assuma a liderança daquilo que o Senhor já colocou na minha e na tua vida. A mesma forma que nós vamos aprender nesse trimestre, porque essas lições ela vai trazer para nós reflexões. Então, amados, seja líder da sua vida, da sua casa, da sua família, e onde pisar a planta do teu pé, você vai ver o resultado. Assumindo a liderança, o Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora este era um momento singular na vida de Josué. Singular quer dizer aqui único. Um homem acostumado a servir a Moisés. Ele era servo. E que agora recebe uma ordem dispar. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal. O que é o tempo ideal? Esse tempo ideal, ele fala aqui, Kairos, que não é o nosso tempo. Nosso tempo é cronologia, de Cronos. Kairos quer dizer tempo de Deus. Está dizendo o seguinte para nós: nós temos que reconhecer quando que é realmente Deus falando. Aqui está dizendo: tenha cuidado com as profecias daqueles irmãos que recebeu. Eis que te digo, eis que o Senhor, meus irmãos, chegou um irmão para mim desesperado, dizendo que o irmão chegou para ele dizendo que ele ia morrer. E o irmão ficou desesperado, ainda bem que ele me procurou. O irmão chegou para mim e disse: a irmã fulano de tal chegou para mim, irmão, e disse que eu vou morrer, e desesperado. Aí eu olhei para ele e disse: tu vai morrer mesmo. Ele olhou para mim, arregalou os olhos, e disse assim: tu vai morrer, eu vou morrer, todos que estão aqui vão morrer. Não tenha medo não, meu filho. Agora, essa profecia que tu vai morrer, não receba não. Até hoje o irmão está vivo. Porque tinha data, viu, para o irmão morrer. Até hoje o irmão está vivo. Cuidado, amados, com as profetadas. Deus falou com essa pessoa para falar com ele, talvez queria dizer uma outra coisa, e a pessoa não soube interpretar o sonho. E foi logo condenando e matando o irmão. Então, amados, cuidado com as profetadas. Cuidado com aquelas reuniões de eis que te digo, eis que o Senhor vai te dizer. Se ajoelha, fala com ele. Quando tu fizer isso e tu for dormir, ele vai te falar em som. Ele vai te falar numa canção, ele vai falar de uma forma, e mais, ele vai confirmar 2 ou 3 vezes, para não ter engano. Porque cuidado, que tem muitos enganadores aí, que acham que Deus está falando com ele todo o tempo, todo momento. Muito cuidado. Então, amados, voltando aqui para o texto, conhecer o tempo ideal. E para conhecer esse tempo ideal, meus amados, fala de comunhão com Deus. Fala de intimidade. Fala de relacionamento. E esse relacionamento, tanto eu quanto você, estamos fazendo agora. Lê as Escrituras.
aprender sobre Deus é buscar estar em comunhão com Deus. É buscar esclarecer coisas. É buscar entendimento do alto. É buscar que não seja, que nem eu orei no início, o nosso entendimento. Porque nós estamos cheios de coisas do mundo. É buscar entendimento do alto. Pedir que o Espírito Santo venha nos revelar. Deixa eu abrir mais um testemunho pequeno. Quando eu comecei a ler a Bíblia, tinha dia que eu pegava a Bíblia e começava a ler e não entendia nada. E aí eu lia, chegava na metade do texto e disse, eu não estou entendendo nada. Aí eu voltava e disse, já entendi, já sei o que foi. Aí baixava a cabeça e dizia, Senhor, fala comigo através das tuas escrituras. Que não seja o meu entendimento, que seja o teu Espírito. Meus amados irmãos, quando eu começava a ler, aí o Senhor começava a falar. Porque não é um livro qualquer. Ler a Bíblia é falar com Deus. E o que nós fazemos no dia de hoje, nada mais é de pegar o texto bíblico, pegar as orientações e aprender mais dele. E eu não tenho dúvida que Deus vai fazer isso hoje, mais uma vez. José sempre fora obediente, respeitoso e submisso à liderança. A palavra do Senhor diz, se você não consegue obedecer a quem você está vendo, como é que você vai obedecer àquele Deus que você não vê? Essa submissão não é de ser coitadinho, não é de se humilhar, não é de ficar como capacho. É de ser obediente às autoridades constituídas por Deus, seja elas políticas, seja elas espirituais. Devemos ser obedientes. Quando que nós quebramos esse paradigma? Quando esta orientação seja para negar o nosso Deus. Aí devemos repudiar, devemos sim pagar o preço que for necessário, mas que esta vontade deste líder não seja para nos afastar de Deus. Quando for para afastar de Deus, estiver fora das Escrituras, aí sim nós temos autoridade para negar, mas fora disso, como Josué, devemos ser obedientes. Submissão aos nossos líderes. Amém? Vamos para o terceiro tópico, que fala, tenha iniciativa. Tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com o seu povo. Não havia mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo à terra. Passar o Jordão significa o rompimento com imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. Meus amados irmãos, tenha iniciativa. Quebre a inércia. O Senhor já ordenou. Mova-se. Olha como é interessante. Mova-se. Então, quando o Senhor diz faça, não tem que ter dúvida. Faça. Nós temos que lembrar que todo aquele povo no deserto tinha uma situação boa. O que é que Deus está dizendo? Passa o Jordão. Passou o Jordão. O Jordão se fechou novamente. Quando ele passa o Jordão se abre como um mar vermelho. O que ele fez? Passa o Jordão. Então esquece para trás. Esquece o maná. Esquece a nuvem. É uma nova história. O passado ficou para trás. Hoje se chama presente. Hoje. Não se, a palavra diz lá em Mateus 6,34, diz, ó, não vos inquieteis com o amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo. Então, é hoje. É hoje que temos que ler a Bíblia. É hoje que temos que mudar o nosso comportamento. Ele diz, ó, tenha iniciativa. Quando? Hoje. Agora. Já. Se eu fazia, já não faço mais. Se eu era errado, já não sou mais. A palavra de Deus que, quando nós aceitamos Jesus, somos nova criatura. Olha como os textos vêm se unindo. Tudo se passou. E eis que tudo se fez novo. Por isso que Josué nos traz exemplos e no Novo Testamento confirma.
Tudo passou, já era. Eis que tudo se fez novo, nova história. A gente às vezes fica preso ao passado. Amados, quando a gente fica preso ao passado, a gente não vai para frente. A gente não anda, a gente fica numa inércia. A gente fica numa área de conforto, no comodismo. Tá bom, tá, não pode ser. Eis que tudo se fez novo. Quem nos conduz agora? Cristo. O que ele está mandando fazer? Que façamos. Então vamos fazer. O passar o Jordão representa sair da mesmice, sair da inércia, ter compromisso, busque mais, pratique mais a bondade. Você não precisa de mais nada para ser feliz. Você já tem o Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é o problema? A gente fica buscando as felicidades. Sabe quando é que nós vamos encontrar? Aqui? Nunca. Mas tem um segredo para a gente ser feliz aqui. Ou passar por esse período bem aqui. Vejamos. Você almeja ter uma bicicleta. Você trabalha e conquista. Quando você recebe essa bicicleta, você fica feliz. Aí você põe a bicicleta, anda uma semana e guarda. Agora, eu quero ter um carro. Aí você trabalha, soa, porque a gente que é pobre, a gente soa, trabalha muito, e ganha o carro. Fica feliz. Guardou. E aí vai com as outras coisas da vida, num vazio imenso de busca dessa felicidade. Mas, amados, o segredo da felicidade está justamente nessas pequenas coisas. É gostar daquilo que você conquistou. É amar a sua bicicleta, é valorizar, limpar, é zelar do seu carro, é zelar da sua família. Às vezes, a pessoa perde um relacionamento, ora a Deus, faz um jejum, faz uma oração, e o Senhor restaura. E quando você está de novo com a sua família, você volta a fazer exatamente as coisas erradas que você fazia antes. Então a felicidade está, na verdade, em usufruir de todas aquelas coisas que Deus permitiu que você tivesse. Então a gente é feliz e não sabe. A gente mesmo usa essa expressão, eu era feliz e eu não sabia. Então saiba que você já é feliz. Saiba que você já tem tudo que precisa. Você tem Deus, você tem a salvação, você tem a prosperidade que não é financeira, mas a prosperidade de algo fantástico, que é a nossa ida para o céu. Então você já é um próspero, já é feliz. Se você já aceitou Jesus, se você entende do caminho da salvação, o que você busca mais? O que você quer mais da vida? Então, amados, valorize aquilo que já é, que você já tem. Valorize o que Deus já fez. O que Deus fez conosco? Nos tirou do deserto, do charco de lodo. Nos colocou num cenário diferenciado dos ímpios. Proteção. Mantimento diário. O que é que nós queremos mais? O que nós devemos almejar é aquilo que está escrito. Permanecer em Cristo. Ser fiel para irmos para o reino celestial. Mas nós já temos tudo o que nós precisamos. Porque nós temos nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 23, perdão, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, numa versão mais atualizada, diz que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. E de nada, amados. E de nada nós temos falta. Porque nós temos Ele que nos provém de tudo. Quantas vezes, amados, nós já fomos libertos ou livres de coisas e nós nem percebemos. E o Senhor ali protegendo, guiando. O povo de Deus, como um Dante no deserto, hoje ele continua protegendo. Ele continua livrando de coisas, de situações, de males, de pragas, de doenças. Ele continua fazendo os seus livramentos para conosco. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, eu não tenho dúvida disso. Vamos para o nosso segundo item. Segundo ponto da nossa lição, que fala conselhos para a conquista. Conselhos para a conquista. Temos 3 subtópicos também. Primeiro tópico, não despreze ninguém. Segundo tópico,
Não se esqueça de Moisés. E o terceiro tópico, viva, pegue e medite nas Escrituras. Vamos para o primeiro tópico, subtópico. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo a algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior. O que ele disse da geração anterior? Que eles iam perecer, eles iam morrer no deserto. Com exceção de Josué e Caleb, o resto pereceram. Da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência. A terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. Quando o Senhor promete, amados, as coisas acontecem. Quando ele diz todo o povo, ele fala de uma nova geração nascida no deserto. Aqueles de 20 anos pereceram, só Josué e Caleb entraram. Geração essa conduzida pelo próprio Deus, por intermédio de Moisés. Quando eu falo pelo próprio Deus, porque Moisés tinha uma intensa comunhão com Deus, de falar com Deus. Então aquela geração, toda ela, inclusive os que pereceram, eram conduzidos por Deus através ou por intermédio de Moisés. Então, aqueles que ouviram o Senhor e não entenderam, pereceram. A nova geração agora tinha um novo entendimento, porque eles viram os milagres, eles viram o comportamento de Moisés, eles viram a presença de Deus, eles sentiam que Deus, de fato, falava com Moisés. E tem muitos exemplos na Bíblia disso. E então aquela nova geração tinha agora uma direção divina, tinha uma direção conduzida por Deus por intermédio de Moisés. E aí nós podemos fazer um contraponto para hoje, que nós estamos trazendo do texto e fazendo aplicações para que nós possamos aprender com os ensinamentos e os conselhos para a conquista. O próprio Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Olha o que o Senhor diz. Conduza essa nova geração, toda ela, mesmo os que são negligentes, mesmo os que são teimosos, mesmo os cobiçosos, porque o Senhor entende que o ser humano é falho e é pecador. E o Senhor conhece a intenção do coração de cada um. Então, o Senhor estava dizendo aí nesse momento, faz com todos. Olha quando o Senhor diz, ó, vai, pregai o evangelho, as boas novas, evangelho quer dizer as boas novas, a toda criatura. Aquele que crê, aquele que aceitar, aquele que for obediente, será salvo. Então isso se estende a nós, que independente do que nós somos, e somos porque somos pecadores e frágeis, a palavra diz, se você disser que não peca, você já está pecando, você é um mentiroso. E o pai da mentira, a palavra diz que é o diabo. Então nós somos pecadores, o Senhor sabe disso. Só que o Senhor diz assim, olha, prega, porque na hora que você começa a ouvir a palavra, na hora que você começa a ouvir as coisas de Deus, na hora que a tua fé vai aumentando, o Senhor, o que é fé? É um dom de Deus. Então na hora que esse dom de Deus vai entrando em você, vamos imaginar que antes de aceitarmos Jesus, nós éramos filhos adotados pelo diabo, por Satanás. Por quê? Porque vivíamos no mundo, vivíamos sem entendimento, e o mundo jaz do maligno. Então, esse sistema do mundo que estava dentro de nós, nos encheu de coisas. Mas,
agora aceitamos Jesus. E aí aceitar Jesus já não é um dom nosso. A palavra do Senhor diz que não é vocês que me buscam, sou eu que busco vocês. Então quando Ele nos busca, já tem o sentimento do Espírito dele em nós. Então quando os buscamos, quando ouvimos a sua palavra, quando essa fé é fermentada dentro de nós, fé é um dom de Deus. Então já tem a fé, um dom de Deus dentro de nós. E esse dom de Deus já vai nos fortalecendo. Aquele que nos adotou agora está do lado, e o Senhor, a palavra diz que quando aceitamos Jesus, passamos a ser filhos do Senhor como adoção. Então fomos adotados. Agora o conhecimento é conhecimento do alto. Agora nós vamos ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e aquilo que estava cheio do mundo vai saindo. Aquilo vai esvaziando. E nós cada vez mais vamos sendo cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e transbordando e alcançando outras pessoas. Lá, amados, no Salmo 129, 3, aqui no segundo parágrafo, diz o seguinte: o Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. Lá no Salmo 139, de 1 ao 4, diz que nós somos cheios de imperfeição, cheios de nós mesmos, que nós não produzimos frutos, nós somos... A sua sombra não era grande. O Senhor diz que nos mostra, não precisa você ser grande para ser perfeito. Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Ele está se referindo aqui, na sequência do texto, que diz assim, ó: a sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Que circunstância é essa, amados? A sarça era um arbusto cheio de nós, cheio de imperfeição. A sarça, ele não tinha uma altura suficiente para dar sombra. O Senhor usou o quê? A sarça. Usou algo imperfeito. É assim que Ele faz conosco. Ele sabe que nós somos cheios de imperfeição. Ele sabe que nós somos cheios de nós mesmos. Ele sabe que muitas vezes nós não produzimos frutos. Ele sabe que nossa sombra não é grande às vezes para alcançar pessoas. Mas o Senhor está nos mostrando, assim como mostrou para Moisés quando ele se apresentou na sarça, que ele não precisa de uma grande árvore. Ele não precisa de um pregador. Ele precisa que você seja só servo e humilde. Porque a palavra diz que Ele pega os pequenos para confundir os grandes. O Senhor tem, na especialidade dele, pegar aquele que não é para confundir o que é. Assim o nosso Deus trabalha, de forma plena, não naquele que sabe tudo, mas naquele que tem a fraqueza, e na fraqueza o Senhor opera. Amém? Não se esqueça, no segundo tópico, amados, não se esqueça de Moisés. Não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante, observado na fala inicial de Deus a Josué, foi: como eu disse a Moisés, como foi com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha como é interessante. Como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ele está dizendo assim, ó, não perca a referência. O que é a referência? É Moisés. Mas Moisés seguia a lei. Moisés escreveu a própria lei. Então, essa lei que Moisés escreveu foi inspirada por Deus. Então, meus amados, quando diz assim, ó, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não perca a referência. Não perca a direção. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, como diz Josué lá no capítulo 1, no versículo 7, na parte B.
nem se dizia para a direita, nem para a esquerda. Foco em Jesus. Foco na lei, nos valores, nos costumes bíblicos. O legado de Moisés não foi esquecido, porque Moisés foi obediente. Ele estava dizendo assim, ó, seja conforme foi o meu servo, seja obediente, seja temente. Ele estava dizendo isso para Josué. E o Senhor está dizendo isso para nós. Deus está dizendo para nós nessa tarde, seja obediente como foi meu servo Moisés. Seja obediente como foi Josué. Não perca essa referência. Não perca essas bases, esses valores, esses princípios. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor castiga, ou açoita aqueles a quem Ele ama. Aí deixa eu abrir um parênteses. Hoje nós temos receio de castigar quem a gente ama. Porque a gente acha que dar amor é só dar carinho. Tem uma frase que eu ouvi aí na internet, tem muita bobagem, mas quando você busca as coisas certas, acho que é um professor que chega e diz: minha mãe, eu não amo mais você, porque a senhora é muito ríspida comigo. Aí a mãe olha para o filho e diz: quem foi que disse que eu quero seu amor? Só quero seu respeito. Aí ele ficou espantado. Mas eu, olhando para isso, tem um fundamento muito forte. Do que adianta eu amar, dar tudo aquilo que alguém pede, e no final a pessoa não agradecer, não valorizar? Meus amados, os não dados em nossas vidas é para crescimento. Valorize as pessoas que dizem não para você. Se você tem alguém, algum conhecido, você que é jovem, que alguém disse não e você ficou com raiva, eu aconselho a você, procure essa pessoa, volte a ser amigo dela, porque aquele que diz não para nós é aquele que quer o nosso bem. Aquele que diz sim para nós todo o tempo tem alguma coisa errada. Não é possível. Estamos certos o tempo todo? Não é possível. Valorize as pessoas que falam não para você. Essas pessoas verdadeiramente que diz não são verdadeiramente seus amigos. Então, amados, para concluir o tópico 2, vou repetir. Deus está dizendo, seja obediente como foi meu servo Moisés, como foi Josué. Porque assim como o Senhor abençoou Abraão, abençoou Jacó e abençoou Isaac, Ele vai nos abençoar se formos fiel e obedientes. Vamos para o subtópico 3. Viva, pregue, medite nas Escrituras. Eu costumo dizer que tem 3 vertentes nas Escrituras Sagradas, que vai de encontro a essas 3 palavras, que é viva, pregue e medite na palavra. É o seguinte, é ler, compreender e, essencialmente, viver as Escrituras. Aí você vai estar sendo obediente. Ler as Escrituras, compreendê-las e, essencialmente, vivê-las. Não tem como, amados, você ouvir a palavra, você ler a palavra e você continuar sendo a mesma coisa. Então você se leu e continua sendo a mesma coisa, você não compreendeu. E para compreender, é preciso ouvir, é preciso ler. E se você lê e compreende, o Espírito Santo te incomoda a viver. Porque não é de nós, é a ação do Espírito em nossa vida. Então, por isso que está escrito, por isso que está escrito, quando diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar com você. E se Deus fala com você, amados, dê ouvido a essa palavra. Dentro desse contexto, amados, vamos aqui dar sequência nesse terceiro tópico.
Ao ler o texto de Josué, capítulo 1, 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe. Primeiro, seja fiel. Seja fiel. Ser fiel, amados, cumprir a lei mosaica. Olha, ser fiel. A lei mosaica quer dizer a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ser fiel a quê? A Deus. E ser fiel a Deus é ser fiel ao que está escrito, às suas ordenâncias. Então, ser fiel, quando fala ser fiel, é servir, é seguir aos ensinamentos. O segundo ponto, amado, fala a respeito da lei. Ora, a respeito da lei. O segundo ponto. Diz o seguinte: ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, veja bem, continuamente, sempre, incessantemente, a palavra diz que em tudo devemos dar graça. Então, ler a palavra do Senhor, buscar o Senhor, não necessariamente no domingo, mas ter uma comunhão com Deus diária. Se você lê a Bíblia todo dia, tenha ciência, você está falando com Deus todos os dias. Por isso que diz assim, ó, a fim de que todos conheçam. Olha, se você lê a Bíblia todo dia, se você tem uma comunhão com Deus, quando você se junta num grupo, você vai falar de quê? De Deus, da palavra, vai tirar dúvida, você vai agregar na vida de outras pessoas, porque o Senhor vai te revelar coisas que outra pessoa leu e não viu, você vai, não, mas o texto diz isso, você vai ser um multiplicador da graça de Deus. E por último, das 3 coisas, diz, prepare-se. Prepare-se. O que você acha que está fazendo neste momento? Se preparando. E se preparar, amados, requer tempo. E se preparar, amados, quer dizer meditar. Quer dizer estudar. Quer dizer buscar. Se nós não formos preparados, amados, nós podemos dar um exemplo do próprio Cristo. Com 12 anos, não só Cristo, mas todo jovem de 12 anos, eles passavam por uma sabatina de conhecimento dentro da Torá. E Jesus tinha um conhecimento fantástico. Eu atribuo a busca dele diária. O Senhor não deu ele como um homem, não abriu a cabeça e colocou tudo. Ele buscava. E quem ensinava? Provavelmente os seus pais. Porque se fosse reprovar as crianças, os pais que eram cobrados. Então, diuturnamente, o Senhor buscava conhecimento. Provavelmente ele buscasse diferente dos demais. Mas o que eu quero trazer a relevância de buscar é porque tudo tem um tempo. Jesus Cristo, com 12 anos, foi sabatinado e deixaram os mestres maravilhados. Mas Jesus Cristo não saiu para fazer o seu ministério com 12 anos, por mais conhecimento que ele tivesse. Jesus Cristo esperou uma maturidade. Ele começou o seu ministério com 30 anos. Veja que se passaram 18 anos para Jesus começar o seu ministério. E o ministério de Jesus durou 3 anos. E às vezes a gente acha, não, mas eu já deveria ser pastor. Mas eu já deveria fazer, mas eu já deveria esperar, meus amados. Ter paciência, saber esperar. Quando diz aqui no terceiro tópico, prepare-se, é o que nós estamos fazendo no dia de hoje. Se preparando, buscando conhecimento, e não conhecimento humano, mas conhecimento do alto. É o que nós estamos buscando. Amados, vamos para o terceiro tópico, para finalizar este momento. Eu estou procurando, meu querido, ser um pouco sucinto, porque eu sei que muitas das vezes a gente
quando está no pessoal, a gente consegue trocar uma ideia, a gente consegue, mas para não ficar muito cansativo, muito preso, eu estou fazendo os resumos bem dentro do texto para a gente não se alongar muito em cada tópico, tá bem? Mas, como eu disse da outra vez, se alguém quiser tirar alguma dúvida, seja no privado depois, ou seja aqui mesmo, fazer um questionamento, estamos aqui livres e abertos para juntos aprendermos. Amém? Reconhecimento, compromisso e promessa. Reconhecimento, compromisso e promessa. Temos 3 subtópicos também, que é reconheça o seu chamado, dê o seu máximo e no terceiro, promessa. Vamos para o primeiro subtópico. Não te mandei eu. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessário para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto. Imagina, Jesus com 12 anos, se tivesse ido para o deserto, será se ele teria a experiência que ele teve até chegar aos 30 anos para resistir? Será? Reconheça seu chamado. Ele está dizendo aqui, ó, tenha fé, tenha convicção. Porque crer sem convicção não é crer. Fé sem convicção não é fé. É achismo. E achismo, o Senhor estava provando Josué assim, olha, não tenha dúvida. Eu já prometi. E se eu prometi, não tenha medo. Convicção. Convicção. Quando o inimigo questionou 3 vezes se Jesus era filho de Deus, ora, o diabo quis suscitar dúvida até ao Salvador. Meus irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, ela não pode ter dúvida. O que diz a palavra do Senhor? Diz assim, ó, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que Jesus fez no deserto? Ele resistiu ao diabo. O diabo pegava uma palavra das Escrituras Sagradas e o Senhor ia nas Escrituras. Onde que o Senhor ia? Nas Escrituras. E ele tentou Jesus, e aí ele chega e diz, se joga daqui, que está escrito. Se tu tropeçar, o Senhor mandará anjos. Estava escrito mesmo. Ele estava tentando, provando Jesus. Mas Jesus também, por buscar o conhecimento, e disse, também está escrito, não tentará tu o teu Deus. E ele se afastou. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós estamos nos revestindo de poder do alto, nós estamos convictos de nossa fé. Se não, meus irmãos, nós somos como qualquer doutrina, você vai escutar e vai, peraí, eu vou para cá, eu vou para lá. Não. Você tem que ter convicção. Você tem que ter a certeza. E para isso tem 3 coisas que é preciso que saibamos. De onde nós viemos? Do deserto, do mundo, do charco de lodo. Foi de lá que nós viemos. Nós temos que ter certeza disso. Para onde nós viemos? Para ficar entre príncipes e princesas. Quem trouxe? Jesus. Você não veio. Não pense que você teve forças para vir até Jesus. Jesus te tirou e me tirou do deserto, assim como tirou aqueles escravos, assim como tirou Josué, aquele povo, e transpôs o rio Jordão. O Senhor nos tirou do deserto, nos tirou do mundo e colocou entre príncipes e princesas. Então, nós éramos do mundo. Agora, estamos guardados com o Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito. E para onde vamos? Para o céu. Essa certeza tem que ser inabalável na minha vida e na tua vida. Você não pode botar isso em prova em nenhum momento. Então, se alguém vem falar coisas, e se você está lendo, e se você está buscando, o Espírito Santo vai te revestir de autoridade e poder. E aí você vai
resistir, como diz essas escrituras, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Na verdade, amados, se você está cheio, ele não vai nem chegar perto de você. Se você está cheio, ele vai passar ao largo, de longe, porque ele vê, senão ali, o Espírito Santo está ali com ele. E olha o que o Senhor disse: eu vou rogar ao Pai para que ele envie o Consolador. E enviou o Espírito Santo de Deus. Ele enviou sobre nós. Tenha convicção. Assim como Deus sossegou o coração de Josué, deixa eu ver aqui a sequência. Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele que avaliava aquela empreitada. Aí eu vou dizer para vocês aqui, ó. Assim como Deus sossegou o coração de Josué, deixe o Senhor sossegar o teu coração. O que é deixar Deus sossegar o nosso coração? É entender que não foi a força da espada que fez Josué conquistar tudo aquilo. Como estava escrito na lição anterior, foi o Senhor que deu livramento. E não sou eu, nem é você que vai militar contra essas coisas. Você vai militar. Quem vai militar é o Senhor a nosso favor. Imagina que hoje o Senhor já cuida de você. O Senhor já acampa os anjos ao nosso derredor. Que a palavra diz, ó, o inimigo está ao nosso derredor. Não é ao nosso redor, é derredor, é mais longe. Porque os anjos do Senhor estão à nossa volta. O Espírito Santo está conosco. Ele está bramando, esperando você vacilar. Você dar brecha. Você parar de ler, parar de buscar, parar de ir para a igreja. Aí o Senhor está dizendo assim, ó, aquieta teu coração. Assim como eu sosseguei o coração de Josué, sossega o teu coração. Mas enquanto o Senhor peleja pelas nossas batalhas, mas tem uma batalha que o Senhor não vai pelejar, que essa é dura, é o teu orgulho, é o meu orgulho, é algo que está dentro de você, que é essa o Senhor não interfere. Ele milita contra o que está ao nosso derredor, mas o que está dentro de mim, dentro de você, o orgulho, isso é nós que temos que batalhar. E esse orgulho nos faz ser soberbos. Esse orgulho nos faz ser grandes perante os homens, mas perante Deus. Nós precisamos se humilhar, quebrar esse orgulho. O que é quebrar o orgulho? Quebrar esse eu. Que eu sei, eu sou, eu posso, eu consegui, eu construí. Não, meus irmãos. Quem constrói é Deus. A palavra do Senhor diz que eu planto e outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, você pode até plantar, você pode até regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas essa chaga, que é o orgulho, que é a ferida, é você que tem que tratar. E como é que você trata? Se humilhando, reconhecendo que somos frágeis e pecadores, reconhecendo que nós não somos nada. Quem comanda é o Senhor. É deixar a direção e deixar o Senhor no controle. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele vai militar contra as dificuldades, mas ele vai dizer: esforça-te, esforça-te. E no segundo, deixa eu ver aqui, vamos continuar aqui no primeiro tópico. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus faz sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avalizava aquela empreitada. E como Josué, todos sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Te posiciona. Faz a tua parte. Escuta o Senhor, que ele vai se responsabilizar. Ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai deixar que você faça do jeito que você quer, se você deixar ele no controle. Então, o reconhecimento do chamado implica em deixar Deus fazer na tua vida aquilo que tu achava que era forte.
seja fraco, seja humilde. Reconheça isso, que o Senhor certamente trabalhará nas nossas fraquezas. No segundo subtópico diz, dê o seu máximo. Em que velocidade nós estamos dando o nosso máximo? Em que velocidade a gente está dando aquilo que o Senhor quer que nós façamos? Vejamos. Em todo o chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Ele diz, esforça-te. Em outra palavra, dá o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, 7 e 9, o Senhor falando a Josué. 3 vezes ele repete. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, que é o projeto de Deus. Mas eu queria abrir de novo esses 3 pontos que o Senhor fala para Josué. Porque ele tem 3 situações que é importante que nós saibamos. Por que o Senhor fala 3 vezes? Em Josué, no 6, na primeira vez que ele diz, ele fala o seguinte, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. Nesse primeiro esforça-te, ele fala de herdar a terra, ele faz uma promessa. Então o primeiro esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. O Senhor faz uma promessa. Mas no segundo, no versículo 7, ele diz assim, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para terdes o cuidado de fazer conforme toda a lei. Olha, porque o resto do contexto vai nos dando uma sinalização do que ele quer dizer. Conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Ele fala de obediência. Olha, ele dá uma promessa e diz, seja obediente. E no versículo 9, ele diz, não te mandei eu, aí faz uma pergunta para Josué. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Ele diz aqui agora, não temas. No versículo 6 ele faz uma promessa, em resumo. No versículo 7 ele diz, seja obediente como foi meu servo Moisés. E no versículo 9 ele diz, não temas. Eu te fiz uma promessa, seja obediente e não temas, que tu vai conquistar. Então o Senhor diz para nós essa tarde também, ele já fez uma promessa, que é para irmos para o céu. Seja obediente nesta caminhada. E 9, não temas. Não temas porque a sociedade está perdida. Não temas porque está difícil. Não temas porque está desempregado. Não temas, a vitória já é tua. Tu já tem o Espírito Santo de Deus. Tu já foi chancelado. Tu já tem a promessa. E eu e você deveremos viver cotidianamente esperando esta promessa. Muita gente tem medo de falar do Apocalipse. Mas o Apocalipse nada mais é do que a promessa de Deus se cumprindo na vida do cristão. O Senhor diz que eu vou e preparei um lugar. O Apocalipse fala dessa vinda. Fala dos desastres, de tudo que vai acontecer, do cálice da ira. Mas que esta ira não será para nós. Esta ira será para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, queridos? Vamos agora para o nosso terceiro subtópico, para finalizarmos nossa aula de hoje. O terceiro subtópico fala da promessa.
fala da promessa. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhas, promessas a Josué. E amados, quando o Senhor faz promessas, já é. Lembra quando ele passou o mar e ele disse, e vamos para o outro lado? Já é, já aconteceu. Quando ele diz que as suas palavras passam e não passaram, vai acontecer. E tudo que está acontecendo é promessa de Deus. E se ele fez uma promessa e você vive nessa promessa, meus amados, já aconteceu, já é. Então somente seja obediente. Dentre elas podemos citar prosperidade. Eu costumo dizer que esta prosperidade, para Josué, foi prosperidade terrena. Foi terras, foi posses, foi possessão, mas era um outro contexto. Para nós, essa prosperidade, amados, ela tem um outro significado. Ela fala de vida eterna, de comunhão com o Criador, de comunhão com Deus. Essa prosperidade, se nós colocarmos vida eterna, o que é ser próspero aqui? É ter bens e valores? Me diga, quanto é que você vai conseguir levar esses bens? Nada. Mas a prosperidade derramada do Espírito em nossa vida é conhecimento, é sabedoria, é felicidade. Enquanto todos estão passando por perrengues, todos estão desesperados, nós, crentes, convictos, estamos felizes. Porque sabemos que o Senhor vai cuidar e está cuidando de cada um de nós. E a prosperidade eterna não tem valor, é imensurável. Nem tem início, nem fim. Eternidade. Algo que o nosso Deus Todo-Poderoso criou, que nem tem início, nem fim. E é para lá que Ele quer nos levar. E vai nos levar. Para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. A segunda, parte B, diz: a derrota dos inimigos. A derrota dos inimigos. Ao mencionar, ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. E hoje, amados, acontece conosco. Nenhum inimigo nosso prevalece. Porque Deus tira tudo da nossa frente. Não pense que essa dificuldade que você passa é o inimigo da tua vida, não. Isso é o que nós temos que passar para aprendermos, para crescermos. Mas o inimigo, Deus já tem tirado das nossas vidas. Assim como tirou da vida de Josué, assim como foi eliminando aquele povo, ele continua tirando todos os dias. Desde o momento que você se levanta, Deus já vai tirando. Tirando bandido, tirando ladrão, tirando doença, tirando tudo. Né? Deixando nossa vida livre para buscarmos, cultuarmos e adorarmos. Já parou para pensar nisso, Matos? Que Deus tira todas essas interferências e nós somos livres para cultuar, para adorar, para engrandecer o seu santo nome. Imagina as batalhas espirituais que aconteceram para nós estarmos aqui nesse momento. E apesar da igreja estar fechada, o que o Senhor proporciona? Uma internet, uma live, para que nós possamos falar, continuar falando do seu amor, do seu evangelho, da sua graça. Os inimigos já caíram por terra. Então, amados, a derrota dos inimigos já foi, já é. O Senhor já colocou debaixo dos seus pés, como diz as Escrituras. Já está lá. Ele está com a chave da morte e do inferno. O Senhor já está com a chave. Ele já derrotou. Já derrotou os nossos inimigos. O nosso maior inimigo, amados, é nós para com nós mesmos. Porque o Senhor já tirou tudo isso e nós não tiramos um tempo para agradecer. Nós não tiramos um tempo para louvar como deveria o Senhor. Nós ainda, amados, muitas das vezes, murmuramos. Temos comida, temos saúde, temos um tempo para ir, temos essa oportunidade de ter uma live de estar falando do amor de Deus. E muitas vezes nós murmuramos. Murmurar, meus amados, nada mais é do que não valorizar tudo o que o Senhor já fez e continua fazendo nas nossas vidas. Ingratidão, esse sentimento de ingratidão não pode permear mais a nossa vida. Nós temos que ser gratos, porque a palavra assim diz: em
tudo devemos dar graça. É em algumas coisas? Não, é em tudo. É numa doença? Dê glória a Deus. É na saúde? Dê glória a Deus. Desculpa, amado, é uma ligação, mas eu cancelei aqui a ligação. O que fez aquele cego para merecer tal castigo? Aí o Senhor responde, aquilo nem seu pai nem ele fez, mas tem coisas que o Senhor fez para que seu nome seja glorificado. Então, às vezes, nós ficamos do outro lado reclamando do coitadinho. Não temos que reclamar do coitadinho. Se você pode ajudar, amém. Mas não reclame, não vai julgar que ele fez ou deixou de fazer. Na verdade, tem coisas que o Senhor fez para que o seu nome seja glorificado. Não cabe a nós estar dizendo, não é, foi, não foi. Seja obediente. Seja obediente. Glorifique o Senhor, busque o Senhor, louve o Senhor, porque Ele já tirou todos os intempéries das nossas vidas. Nós só precisamos ser gratos. E para finalizar, o item C fala sobre presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila. Haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. Olha, assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria uma jornada tranquila. E nós, amados, temos uma garantia. Temos uma garantia a qual o Senhor nos deixou. Lá em João 14,16, diz assim, eu roguei ao Pai. Ele rogou, ele implorou, ele disse, Paizinho. Ele pediu com carinho, ele pediu, eu rogo, eu peço. E ele vos dará outro Consolador. E ele já fez isso. Quando Jesus partiu, o Senhor mandou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, hoje nós temos um Consolador, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos permitiu estar aqui esta tarde, que nos permitiu estar com saúde, para glorificar a Deus, para buscar a Deus, para nos lembrar que nós não somos daqui, que nós estamos aqui nesse momento, que já nos deu vitória e nos dá todos os dias. Quem dá? O Espírito Santo de Deus. E eu vou relembrar mais uma vez que isso é importantíssimo, amados. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus está em você, não temas. Não temas, porque nem próximo, nem perto chega nada que não seja do alto na minha vida e na tua vida. Porque assim como Deus era com Josué, assim Deus é conosco até os dias de hoje. E Ele diz que o Espírito Santo ficará conosco para toda a eternidade, para todo o sempre, amados irmãos. Vamos fazer a nossa conclusão, meus queridos irmãos, nessa tarde abençoada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por mais este momento, por mais esta tarde abençoada com a presença do Senhor. A nossa conclusão e a conclusão da aula de hoje fala o seguinte: o livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista este ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e sua palavra, Israel sofreria tremendo reveses em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. O que o Senhor fez? O Senhor pegou um homem já cheio de fé, já cheio de Deus, já cheio de verdade, já cheio de convicção, para conduzir o seu povo,
E este homem, cheio de fé, cheio de convicção, encheu, transbordou e encheu todo aquele povo do mesmo sentimento que formara o seu caráter. Obediência, fé e compromisso com Deus. É isso que essa tarde eu queria deixar na mente dos irmãos. Que o Senhor, esta noite, ou esta tarde, perdão, deixou 3 coisas que nós não vamos esquecer. Ele fez uma promessa. Ele disse, seja obediente. E ele falou, não temais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo e é o nosso guia até a eternidade. Finalizamos, amados, mais uma aula. E eu fiquei muito feliz que chegamos, eu acredito, não sei do tempo, depois eu vou ver se o tempo foi longo. Mas eu espero que tenha sido uma bênção para os irmãos, que nós possamos, se não resolver essas questões de quarentena até o próximo domingo, que possamos estar novamente às 3h30 nesse mesmo canal, falando do amor de Deus, para que cada vez mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E o meu muito obrigado a todos, a paz do Senhor. Não se desconecte ainda, que eu vou fazer uma oração, como sempre fazemos, finalizando este momento abençoado pelo Senhor, que possa vir abençoar cada um que está aí na sua casa, ouvindo essa transmissão, que nós, se a gente tiver que fazer essa live no próximo domingo, que nós possamos falar para mais irmãos, para que juntos possamos acompanhar e aprender um pouquinho mais de Deus. Vamos lá. E quem quiser fazer alguma pergunta, ou que quiser entrar no meu particular e fazer depois, fique à vontade, que a gente está aqui para aprender junto. E a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro irmão. Oremos, amados irmãos. Eterno e soberano Deus, uma vez mais, Senhor, nós rendemos graças a Ti, já te agradecendo, Senhor, por este pequeno momento que teus servos, Senhor, se dispuseram a estar nas suas casas como igreja, buscando e aprendendo mais de Ti, Senhor. Que cada vez mais, Senhor, nós possamos ser cheios de Ti, que teu Santo Espírito possa cada vez mais nos conduzir, Senhor, buscando do alto conhecimento, buscando do alto sabedoria, buscando do alto seu entendimento, Senhor. E que nunca seja, Senhor, o nosso entendimento humano ou carnal, que seja, Senhor, a ação do Teu Espírito em nossas vidas. Abençoa cada um, Senhor, que está nessa sala, derramando graça, conhecimento, dá um resto de tarde abençoada, Senhor, com a Tua presença. Aqueles, Senhor, que não cearam pela manhã, que se ligue, se conecte, Senhor, e venha cear logo mais na sua casa, cada um, Senhor, fazendo aquilo, Senhor, que Tu ordenou. E eu fecho essa live dizendo, Senhor, que tudo que nós façamos, que seja para a honra e para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tenham uma boa tarde, amados. Muito feliz aqui com os irmãos que acompanharam até o final. Que Deus continue abençoando as suas vidas, as suas casas, as suas famílias. Você que é jovem, que está conectado, você que não é jovem, mas está gostando de aprender um pouco mais de Deus, que o Senhor continue derramando graça e entendimento do alto na vida de cada um de vocês. Tenha uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se assim o nosso Deus quiser e o permitir. Um abraço, meus irmãos. Boa tarde.